Glória a Deus. Vamos orar pela palavra? Senhor, obrigado por esse momento, fala conosco através da palavra. Estamos nessa série Fé Inabalável, por isso, tira do nosso coração toda a incredulidade, Pai, e nos dá, meu Deus, agora coragem para que possamos cumprir, meu Deus, os Teus propósitos, os Teus desígnios, meu Deus, nas nossas vidas. E através das nossas vidas, Pai, perdoa os meus pecados, Pai, me usa somente como um instrumento agora, porque essa igreja é Tua, essa obra é Tua, Pai, e nós queremos entregar ao Senhor, meu Deus, este momento da palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, todos nós passamos por crises na nossa jornada, nas nossas vidas, amém? Ninguém aqui está isento às crises. Talvez nesse ano de 2025 você passou por alguma crise financeira, crise emocional. Hoje tem muita gente com crise emocional, crise ministerial, talvez uma crise no teu ambiente de trabalho, uma crise conjugal. As crises, elas aparecem, não é? Amém? E a gente precisa estar preparado. Mas eu acho que a pior crise, pelo menos na minha opinião, é quando atinge a nossa vida com Deus. É aquela crise que fala do nosso relacionamento com o Espírito Santo. É a crise espiritual. De todas as crises, eu creio que a mais difícil de nós ultrapassarmos é quando nós congelamos espiritualmente e quando nós esquecemos do Deus que pode todas as coisas. E muitas vezes o ser humano entra em crise. Ele entra em crise existencial. Ele começa a se questionar, ele começa a duvidar. Ele não tem mais, como essas camisetas aqui, é a fé inabalável. É muito fácil para nós perdermos a fé. É muito fácil que as crises do dia a dia e a falta de conexão com Deus nos levem a esse lugar. E onde há crise, meu irmão, há escassez, não é? Aonde há crise, há insegurança. Aonde há crise, há angústia. Aonde há crise, de uma certa forma, o caos, o desespero se instalam. Então, talvez por isso a gente escuta em Mateus 6,33, para nós buscarmos o reino em primeiro lugar, que todas as coisas nos seriam acrescentadas, para que a gente não entrasse em crise. Que crise? Uma crise de fé, uma crise com Deus, uma crise que pode tornar as coisas abaláveis. Eu preguei aqui sobre uma fé inabalável, só que a crise tem o poder de abalar a nossa fé. Poderia fazer um trocadilho aqui. Hoje a gente não vai falar de fé inabalável, vai falar de crises que abalam a nossa fé. Vocês estão comigo, amém? Está comigo? Está junto? Está pareio ali? Tá bom. Então por isso que eu creio que a maior crise é a crise espiritual, porque quando ela se instala na vida de alguém que já ama e conhece a Deus, as outras áreas vão caindo, tipo efeito dominó. E como anda a sua vida espiritual? Como está o teu momento atual com Deus, o teu momento existencial? Como está a tua vida? Será que as crises lá de fora estão conseguindo abalar a tua estrutura interior? Com Jesus, nós precisamos preservar a estrutura exterior e a estrutura interior. E essas crises não podem nos debilitar. Amém? Às vezes a crise espiritual, ela não te derruba, mas ela te deixa debilitado. Já viu uma pessoa doente? Ela não está totalmente prostrada, mas ela já começa a dar sinais de que ela está debilitada. E por isso que nós estamos aqui na igreja, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus e alimentar a nossa fé, e não nos tornarmos uma presa fácil para esta fé fraquejar diante dos nossos inimigos.
Agora, quem pode passar por uma crise espiritual e não ter e perder, não é não ter, mas deixar escorrer esta fé inabalável? Declaro comigo, todos nós. Não, todo mundo. Então todos nós podemos passar por uma crise na nossa fé. Pedro passou, alguns discípulos passaram, alguns profetas passaram, Davi passou, Abraão passou, as crises, Jacó passou, as crises são inerentes ao ser humano. Ainda mais quando nós confiamos num Deus que nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos ver. A gente sente Deus, a gente percebe, a gente vive os milagres, a gente arrepia, a gente vê coisas acontecendo que não podem ser coincidências. Mas alguém aqui já viu Deus assim, aparecendo? A gente tem uma sombra assim, a gente imagina, a gente enxerga a Deus através do Cristo, através de Jesus, porque Ele é a expressão exata de quem é Deus. Amém? Então, se você quiser ver Deus, você vai ter que olhar para Jesus, porque Ele é a expressão exata do seu ser. Então, todos aqui estão sujeitos a passar por uma crise espiritual, por uma fé que se torna abalável. Vou trocar aqui o tema. É bom falar de fé inabalável, mas é bom você saber que a tua fé também pode ser abalada. E tudo bem, o que você não pode é desmoronar. Então, quando nós entramos em crise espiritual, existe algo que foi a palavra que eu sinto de trazer para esse culto de hoje. Existe algo que pode acontecer conosco. Nós começarmos a nos tornarmos incrédulos. Então, qual que é o primeiro sintoma, às vezes, de uma gripe? É uma tosse, uma febre. Só que numa crise espiritual, o sintoma ele começa com a incredulidade. Você vai deixando de acreditar no que Deus pode fazer. Você vai esquecendo aquilo que Ele já fez. E você vai começando a ter medo do futuro. Amém? Estão comigo? Você vai esquecendo do que Deus pode fazer hoje. Você vai deixando de lado o que Ele já fez, e você vai começando a ficar atemorizado pelo futuro. Então, se você está nesse lugar de incerteza, de dúvida, está se sentindo apagado, a tua fé desmaiada, pode ser que você precise trazer à memória algumas coisas, pode ser que você necessite vivenciar novas experiências com Deus, pode ser que você hoje tenha que ser alimentado pela palavra, para que você possa sair daqui fortalecido, porque a incredulidade é uma barreira que nos impede de recebermos muitas coisas. Não vou pregar de bênçãos aqui, porque bênção tem um sentido, um significado, para cada um é diferente, mas a incredulidade te impede de receber algo que você busca. Você lembra quando Jesus falou, olha, vocês não receberam porque não creram? Então, a incredulidade, ela se manifesta através da falta de fé, falta de confiança, que vem carregado de descrença. Eu imagino que, se você chegasse próximo de Jesus, sem apresentar a sua fé inabalável, você não receberia. Porque Jesus falava, olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu irmão, a tua fé pode se tornar abalável. E quando ela se torna abalável,
quero dizer que você não vai receber, mas você vai ficar estagnado. A Bíblia diz que Jesus, coloque Marcos 16:14, ele lançou diante dos seus discípulos, daqueles que o seguiam, a sua incredulidade, a incredulidade daqueles que estavam ao redor deles. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes, jogou na cara, não gostou da sua incredulidade, da dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Jesus, depois de ressurreto, percebeu que nem os discípulos estavam acreditando, então ele lança na cara deles a incredulidade, ou seja, a incredulidade e a dureza de coração se tornam aqui um impeditivo para esses homens viverem a ressurreição de forma plena. Então, quais são? Eu vou dar um exemplo aqui de incredulidade. Abraão, quando ele estava velho, com 100 anos, ele riu no seu coração quando ele recebeu a promessa que teria Isaque. Está lá em Gênesis 17:17. Coloca para mim, Gênesis 17:17. Você vê que se até Abraão foi incrédulo, você também pode ser, né? Então, Gênesis 17:17 diz o seguinte: Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz com 90 anos? Então Abraão é o pai da fé, e ele mesmo riu, se tornou incrédulo de uma promessa que Deus lhe tinha feito. E eu fico pensando, será que a gente às vezes também não fica incrédulo e ri de algumas promessas, ri por dentro, né? De algumas promessas que Deus fez para a gente? A incredulidade, ela está na Bíblia inteira. Os genros de Ló zombaram dele quando Ló, em Gênesis capítulo 19, diz que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Eles não acreditaram. Incredulidade é não acreditar, não botar fé, entendeu? Abraão não botou fé, não acreditou, ele riu. Os outros também caçoaram, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Ló avisou e eles não acreditaram. Moisés, quando foi informado que o povo seria alimentado por Deus, ele achou impossível ter tanta carne para um povo tão numeroso como aquele. Está lá em Números 11, 21, está em Salmo 78. O próprio Moisés foi incrédulo quando ouviu que Deus iria alimentar aqueles 6 milhões de hebreus que estavam saindo do Egito rumo à terra prometida. Então pode ser que diante de um cenário você veja a incredulidade, mas a gente vai precisar colocar o óculos da fé. Se a gente quiser continuar crendo, prosseguindo e suportando os processos de Deus, nós não vamos poder andar de mão dadas com a incredulidade. A gente vai precisar trocar os nossos óculos espirituais e colocar um que tem uma lente ajustada pela fé, sem rir da promessa, sem caçoar daquilo que Deus direcionou, sem duvidar, sem achar que Deus não pode fazer, porque Ele pode fazer, Ele já está fazendo, Ele vai, Ele pode, Ele é capaz. Talvez nós não consigamos enxergar, mas Ele é capaz. Então a incredulidade nos leva a duvidar do potencial de Deus nas nossas vidas. E qual que é a área que hoje para você é um vale de ossos secos? Qual que é a área que você olha para ela e fala, aqui eu não acredito muito que dê para sair alguma coisa. Dessa cartola aqui não sai coelho mais. Então que você, nessa noite,
você deixa a incredulidade de lado e você comece a crer. Porque quanto mais a tua fé aumenta, mais é possível que aconteça aquilo que você está esperando em Deus. E gente, nós pagamos um preço alto por desacreditar de Deus. Amém? A gente paga um preço alto pela nossa descrença. A palavra diz em 2 Reis, capítulo 7, que houve um cerco em Samaria. E aquele rei, diante do cerco, ele morreu, porque ele não creu na provisão de Deus para a cidade. Claro que aqui é o Antigo Testamento, Deus não vai matar ninguém aqui, mas é para você ver como a incredulidade daquele, na verdade era um capitão do rei. Ele se viu cercado, era um militar, ele se viu cercado ali com o seu exército, e ele não acreditou na palavra que Deus iria dar o livramento, e morreu por não crer na provisão de Deus. Queridos, lá em Mateus 13:58, coloca Mateus 13:58. As pessoas não acreditaram em Jesus, e ele não pôde fazer muitos milagres, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Não realizou milagres ali por causa da incredulidade do povo. Entendeu ou não? Então a incredulidade, meu irmão, está comprovado aí. Ela pode impedir Jesus de fazer coisas. A incredulidade e a dureza do nosso coração. E não realizou muitos milagres. Poderia ter realizado? Poderia. Mas não realizou por causa da incredulidade deles. A fé estava totalmente abalada. Eles estavam incrédulos, talvez descontentes, talvez pela familiaridade com Jesus, já não conseguiam mais crer que ele poderia atuar. Porque uma coisa que às vezes estraga a fé das pessoas é quando elas se tornam muito familiar com algumas coisas que Deus está fazendo, e aí elas passam a não duvidar mais. Aliás, elas passam a duvidar. A incredulidade e a dureza de coração afastam aquilo que Deus talvez gostaria de estar fazendo nas nossas vidas. Marcos 9:23, Jesus mostra que é necessário crer para ver o milagre acontecer. João 20:29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Então a incredulidade, ela atrapalha as nossas vidas. Só que Jesus continua fazendo milagres hoje, e nós precisamos voltar a crer, amém? Nós precisamos afastar essa pedra da incredulidade dos nossos corações. João 11:40 diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Então, se eu crer de todo o meu coração, eu vou ser capaz de ver a glória de Deus. Então a pergunta é: você crê? Qual é o nível que está a sua fé? Se fosse num termômetro aqui, tua fé tá quente, ou tua fé está gelada? Você está mais para incrédulo, ou você está mais para uma fé inabalável? Você está no meio do caminho? Quais são as áreas que já congelaram? Quais são as áreas que você crê de todo o coração, ainda que o mundo te mostre ao contrário, você não deixa de crer e continua fazendo, continua correndo, continua se alinhando aos planos de Deus?
Então, se você estivesse aqui colocando um termômetro para ver a temperatura, aferir, né? Aferir a temperatura, será que você ia estar gelado? Ou será que você ia estar pegando fogo na presença de Deus? Ou será que você ia estar no meio do caminho? A realidade é que o número ali mostra se você está com a tua fé inabalável ou se a tua fé está congelando. Nossa, pastor, estou 38 graus, estou com... Nossa, pastor, estou com -2. Então, eu não sei, né? Mas a incredulidade, ela joga o nosso termômetro lá para baixo. E a gente está numa sequência de pregações aqui, falando de fé inabalável, e hoje eu estou falando de fé que desmorona. Mas tudo bem. Então, eu vou ler o texto rapidinho aqui. Hebreus 3 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Pode ir. Onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos, Deus provou que era real. Por 40 anos Deus mandou maná, mandou codorna, abriu o mar vermelho, fez sair água da rocha. Por 40 anos, o povo tinha tudo para estar com uma fé inabalável, mas chegou no fim da linha, eles estavam com uma fé totalmente detonada, destruída, e só 2 daqueles milhões de judeus entraram na terra, que foi Josué e Calebe. Então, se eles perderam a fé, a gente precisa tomar cuidado para no final da linha a gente não perder a nossa também. Porque o apóstolo Paulo falava o quê? Olha, guarda a fé, mantenha a carreira, fica firme. Então eu posso perder a fé ou não? Pode, você pode perder a fé, virar um pinguim congelado. Entendeu? Ah, mas Deus não vai deixar eu perder a fé. Horas. O povo perdeu a fé, colocando Deus à prova, murmurando, 40 anos no deserto, reclamando, incrédulos da promessa, querendo bater no coitado do Moisés. Chegaram no fim da linha e não entraram. Porque para entrar no céu você tem que ter fé em Jesus, viu? Pode ir. Por isso fiquei irado. Deus ficou irado. Não, ele não está irado hoje, graças a Deus que Jesus veio, né? Mas ele ficou irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Pode ir. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos. Aí ele já está falando para a igreja, não é, Léo? No Novo Testamento, ó. Cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Fala para o teu vizinho aí, cuidado. Eu vou ler só até aí. Meu irmão, ele está falando para você ter cuidado, para você não ficar com o coração incrédulo e isso te afastar do Deus vivo. Incrédulo ele põe junto com a palavra perverso. Fala, misericórdia. Pastor, eu não sou perverso. Perverso, mas ser incrédulo. Tá igual, tá no mesmo texto. Então, meu irmão, a nossa fé precisa mesmo ser inabalável, para a gente poder visualizar sinais, prodígios, maravilhas, curas, libertações, restaurações, para que a gente possa sair de alguns vales. A gente precisa de fé inabalável, e a fé tá aqui, tá nesse ambiente, tá a ouvir a palavra de Deus. A fé é em cada passo, é cada vez que você é tocado, é cheio do Espírito Santo, é cheio da palavra. Você precisa de fé, meu irmão. Se você não tiver fé, você vai ficar naquela lista ali da perversão
e da incredulidade. Então, por que tem coisas que Deus não faz? Porque Ele não quer? Porque falta fé. Falta fé. Ah, mas fé é uma palavra abstrata. Não. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Eu tenho certeza do que eu estou esperando, convicção de fatos que eu ainda não vi. É como aquele empresário que aposta tudo no negócio. É fé. Ele tem a certeza do projeto, ele tem a convicção, sem ver nada ainda pelo caminho. Ninguém acredita, a esposa não acredita, os filhos não acreditam, mas ele acredita. Amém? Então, essa carta aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus que enfrentavam cansaço espiritual, que enfrentavam tentações, que estavam sendo acuados a desistir da fé. E ele usa aqui a história de Israel no deserto como um paralelo do que pode acontecer quando nós abandonamos o crer, a fé, e que isso pode nos atingir também. Então eu li esse capítulo, eu li hoje no meu devocional, li Hebreus 1, 2, 3. E falei, vou pregar o que eu já li, né? E o Hebreus 3, ele faz esse paralelo com o episódio do povo de Israel, que endureceu o coração e que não pôde entrar na terra prometida que manava leite e mel. Amém? Então, sem fé, além de você não ver coisas na terra, você não entra no céu também. Você precisa ter fé em Cristo, em Jesus, como o único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Então, aquela geração perdeu, como diz Hebreus, o descanso prometido para o povo de Deus. Então, vamos lá. O que a gente pode entender agora? Eu vou ser bem rápido. O que a gente pode aprender sobre a incredulidade? Posso falar? Então vou falar. A incredulidade não escolhe a vítima pode ser qualquer um, ela não escolhe quem ela vai pegar. Que às vezes a gente pensa que só um ou outro que pode ser pego pela incredulidade, mas não. Você pode ser pastor, você pode ser baixinho, você pode ser altinho, você pode ser bonitinho, você pode ser careca, pode ser barbudinho. A incredulidade não escolhe quem ela vai pegar, ela simplesmente pega. Então todos nós precisamos estar atentos, porque qualquer um aqui pode cair no mar da incredulidade. Não tem ninguém aqui que possa dizer assim, olha, eu não estou suscetível a ser incrédulo. Não, qualquer um, meu irmão. Às vezes a vida dá cada chacoalhão na gente, que a gente para até de acreditar. Então, incredulidade, ela não escolhe vítima. É a que estiver passando ali, que ela vê que deu mole, ela pega. Amém? Né? Às vezes, né, a gente vê determinadas situações na rua e tem aquele miliante ali, ele escolhe a vítima. Geralmente mulher, está com o vidro aberto. Aqui não escolhe a vítima. A incredulidade pega quem estiver bobeando. E aí você vai começando a ficar com o coração duro. Diante do Mar Vermelho, os israelitas foram pegos pela incredulidade. Então, Moisés foi pego pela incredulidade. E ele começa a entrar em desespero. E Deus fala, por que você está falando? Bate esse cajado aí, fala para o povo passar que eu estou com você. Você está entendendo que a incredulidade não escolhe? Ela pega Moisés, ela pega Pedro negando Jesus, ela pega qualquer um. Basta você vacilar, basta o galo cantar.
basta o dinheiro apertar, você já começa a duvidar. Basta aquele desconforto não passar, você já começa a falar: ei, não sei não sei se vai dar não para aguentar. Então, ó, como diz o cearense, cuida, né? Para você não ser pego pela incredulidade. Tá bom? Então, não se ache imbatível. Ah, eu canto, eu toco, eu prego, eu pulo, eu sambo. Meu irmão, qualquer um de nós pode ser pego pela incredulidade. Por isso, não vacila. Vigia. Você pode ser, você não vai ser em nome de Jesus, mas alguém lá de outro lugar pode ser a próxima vítima, não é você. Tá, outra coisa, a incredulidade, ela nunca acha prova suficiente. João 12, 37, 50, a palavra diz que Jesus caminhava pelas cidades circunvizinhas, fazendo sinais, pregando a palavra, mas os judeus não creram, apenas o criticavam. Incredulidade, sabe o que é o núcleo aqui desse segundo tópico? A incredulidade é quando mesmo Deus realizando, a gente continua duvidando. Deus já está fazendo, mas parece que você quer mais, você não se contenta, você não olha aquilo com bons olhos, você olha como mais ou menos. Então mesmo Jesus fazendo sinais, curando, fazendo prodígios, mesmo ele caminhando pelas cidades circunvizinhas, pregando a palavra, muitos não creram. Para que se cumprisse a palavra de Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, meu irmão, quando você achar que o que Deus está fazendo não é tão suficiente como você imaginou, você pode estar indo para o lado da incredulidade. Ah, mas poderia ser mais, né? Né, amor? É verdade, poderia ser mais. Deus trabalha com todos nós. Pá, poderia ser diferente, né? Poderia, mas pelo menos já é alguma coisa, né? Aí poderia ganhar mais, né? Poderia, mas pelo menos você está trabalhando. Ó glória, ó glória. Poderia estar casado com um rapazinho mais bonito, né, Mari? Mas, olha aí, olha, ele é lindo, que ele é lindo. É lindo. E tá aí. Ela crê que ele é e ele é. A mãe dele acha, a esposa acha. Isso é a fé, gente. Você vê. Por quê? Ele é. E ponto. Se ele é, ele é. Você está entendendo? Essa é a fé. Essa é a fé que não se dobra diante do que ela espera ser suficiente, porque às vezes a gente espera muito além, e Deus quer nos dar o simples, de glória em glória, no conta-gotas, para que a gente aprenda a sua fidelidade. Então, se Ele já está te dando, né? Não é, Mari? Olha só, já fique satisfeita. É perfeito, olha só. Você está entendendo, Fran, como a pessoa reclama às vezes? Olha a Mari, exemplo. Então, a incredulidade, ela sempre vai achar que o que Deus fez é insuficiente. Ah, mas poderia ter sido mais. Ah, poderia estar ganhando mais. Ah, mas poderia isso. Ah, poderia estar... Ah, mas poderia ser diferente. Ah, mas poderia ter descoberto isso antes. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Meu irmão, o tempo de Deus é perfeito. O que Deus faz é perfeito. A gente realmente se frustra. Mas isso é uma característica nossa. A gente não tem que se frustrar, não. A gente tem que dar glória a Deus.
A gente não tem que querer acrescentar aquilo que Deus já está fazendo. Ele está fazendo na medida certa. E a fé incrédula é a fé que quer sempre acrescentar algo a mais. Eu estou com 5 clientes, ele quer 10. Eu estou com 10, ele quer 20. Ele nunca está satisfeito com o que Deus está fazendo naquele momento. Hoje o dia foi bom, mas ele já está reclamando que a semana não foi. Meu irmão, a incredulidade sempre acrescenta algo a mais naquilo que Deus ainda não fez. A minha moto é 250, mas poderia ser uma 600. Mas você tem a moto, meu irmão. Então, já começa a alimentar a sua fé, porque Deus só vai agir através de uma fé grata. Não de uma fé que sempre quer que Deus acrescente algo a mais. Isso é para todos nós. Deus trabalha muito na minha vida também. Trabalha até dentro da igreja, aleluia. Faz assim. Ele está trabalhando e eu falo, cadê o Fran para eu descontar tudo nele? E ele fala, pastor, tá tudo bem, deixa Deus trabalhar, né? E a gente vai deixando, né? Então, para terminar, a gente tem que ter cuidado com essa fé, que não é a inabalável, mas é a abalável. Porque esta fé abalável, ela pode roubar as nossas oportunidades, tá? Então, a Bíblia diz que aquele povo não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Eles perderam a oportunidade. Então, eu não quero terminar só narrando um fato histórico. Eu quero terminar fazendo um alerta. Muitos de nós perdemos oportunidades de entrar nos dias de hoje, porque nos falta fé naquilo que Deus está abrindo para nós. Então eu quero te encorajar a não desmoronar diante das circunstâncias adversas. Proteja a tua fé, porque ela tem que ser inabalável. Nem sempre vai estar tudo bem, nem sempre é festa, nem sempre a gente vai estar com o bolso cheio. Mas em todos os momentos nós precisamos proteger a nossa fé. Nem sempre as notícias vão ser as melhores, mas é nesse momento que a gente tem que guardar a fé, que a gente tem que crer, que a gente tem que olhar e falar, Jesus vai buscar essa pessoa, Ele vai resgatar o meu filho, Ele vai entrar com essa providência, eu não estou esperando à toa. Quem espera em Deus nunca espera à toa. Ou Ele vai fazer, ou Ele vai te surpreender. Mas se nenhum dos dois acontecer, Ele não vai largar da sua mão. Então, meu irmão, nós precisamos sair daqui cheio de fé. Fé para acordar amanhã de manhã, pegar a Bíblia, fazer uma oração, clamar a presença do Espírito Santo, repreender a incredulidade, pedir para Deus afastar toda a geleira espiritual. Amém. Nós precisamos ter fé para agradecer nas pequenas coisas, não querer ficar acrescentando número ao que Deus já está fazendo. Nós precisamos crer, meu irmão. Nós precisamos ter fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos sair daqui sabendo que a incredulidade não escolhe vítima. Ela pode atacar qualquer um. É que nem vírus. Está no ar, pega quem passar. Amém? E outra, cuidado. Falando de vírus, você anda com alguém que está incrédulo, ele espirra,
você fica incrédulo também. Tá? Então nem esse tópico não estava na lista, mas entrou. Incredulidade é contagiosa. Se você andar com uma pessoa que não crê, que sempre tem aquela visão pessimista, que sempre coloca as coisas para baixo, meu irmão, você vai pegar. Você vai pegar. Você tem que andar, meu irmão, com pessoas cheias de fé. Amém? Não é nem com pensamento positivo, é cheia de fé. Por isso que a igreja existe, para reunir um monte de gente com fé. E para a gente adorar Jesus em espírito e em verdade. E nós vamos fazer isso agora, amém? Também nós vamos fazer a ceia. E vamos glorificar a Deus e vamos deixar a incredulidade de lado, amém? Glória a Deus.